Olá, sou Daniele Freitas, a disciplina é de Design Web, então essa é a nossa primeira videoaula, vamos lá. Eu não fiz uma agenda, então a gente vai mais conversar sobre alguns pontos importantes para a nossa disciplina. O primeiro ponto é a importância da internet, né? Então tem tudo a ver aqui a internet com a nossa disciplina. Coloquei aqui como a internet funciona de uma forma muito minimalista, então a gente tem um provedor e tem vários computadores ligados a eles, e a gente pode ter vários dispositivos. Então aqui se eu tenho um celular, esse celular via Wi-Fi, ele vai interligar com um provedor específico. Então você vai ter que pagar um serviço específico de internet. Eu, por exemplo, pago para Claro Net, antes eu pagava cabo. Tem gente que trabalha com provedor que é a rádio, que aí não tem esse cabo físico aqui. Que aí pode ser, né, no caso, via rádio, ele não é o cabo, né? Só a via rádio, inclusive, só são ondas. A via rádio, inclusive, tem problemas do quando chove muito. Então, é só dar um exemplo. Então, por exemplo, se a Cabronet tiver problema, eu fico sem internet. Se a Cabronet, não, desculpa, se a Claronet tiver problema, eu fico sem internet. Se a Claro, se alguém tiver Claro aí, e tiver problema lá, a pessoa vai ficar sem internet. E esses provedores também se conectam a um outro provedor, né? Provedor nacional. Então, aqui, simulando uma casa, a gente tem um computador, um dispositivo de celular, então todos eles estão ligados a um modem aqui, roteador, que não necessariamente precisa ter um cabo físico, né? Pode ser só via Wi-Fi. E aí esse modem provedor ele está interligado, desculpe, modem roteador está ligado a um provedor. Então, aqui, por exemplo, da cabo. Aqui, por exemplo, da net. Né? Então, aqui outra casa. E aí a gente consegue se conectar mesmo a gente tendo diferentes provedores. Bom, existem vários tipos de serviço web disponíveis, né? Agora com a pandemia, então, a gente aumentou consideravelmente a quantidade de, de serviços disponíveis na web. Eu, por exemplo, só tenho reuniões profissionais remotas, só dou aula remotas, faço muito pedido de comida, já fiz pedido até de feira. Então, comércio eletrônico, muito mais usado do que antigamente. Serviço de e-mail já existe há muito tempo, bate-papo hoje existe inclusive para meios profissionais, muito, né, para meios profissionais. Redes sociais também, muito para meios profissionais, acesso a conta do banco já faz um tempo, né? Serviço de escritório, antes a gente comprava um computador e a gente precisava instalar Word, Excel, PowerPoint, configurar o serviço de e-mail, várias coisas específicas, hoje em dia a gente não precisa, a gente só tem um celular, compra o computador e a gente basicamente só coloca antivírus, né? Porque tudo está disponível, se você tiver o navegador, está tudo disponível na web. Tradutor, enfim, eu botei só aqui uns exemplos, né? Existem vários outros. Tem um termo interessante aqui que é a internet das coisas. Coloquei aqui uma casa inteligente, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, pode ser uma empresa, enfim, mas é só para simular. Que tem uma filmagem interna, filmadora externa, o banco do cofre, tudo isso pode ser configurado, pode ser acessado via celular e fora de casa, né? Maçaneta eletrônica, aqui um sensor de presença, aqui o sensor de bloquear a casa, né? É, ativar o alarme. Tem também a geladeira, eu posso configurar qual a temperatura que eu quero que a geladeira fique. Eu posso configurar para que o robô aspirador aspire a casa sem nem estar em casa, né? Só via celular. Então, a internet das coisas é uma área bem complexa, bem extensa, bem interessante. O World Wide Web é o quê? Ela vai permitir visualizar documentos baseados em multimídia, com textos, imagens, animações, áudios, vídeos, tudo isso utilizando navegadores. Aqui tem tudo a ver com a nossa disciplina, a gente vai trabalhar com o desenvolvimento desses documentos, certo? A gente vai começar trabalhando com texto, depois a gente vai aprender a colocar imagens, vai fazer animações, enfim, áudios, colocar vídeos, super simples.
E aí deixar claro que a internet ela é diferente da www, só para deixar outra coisa clara, né? A www, hoje em dia, tem muitos sites que a gente não precisa colocar, né? Por exemplo, www.globo.com. Eu posso colocar ou não, tá? Isso aí foi uma configuração, né, do servidor que deixou mais simples o acesso. Isso não significa que ela vai deixar de ser um documento, não, certo? Aquele arquivo lá que ele vai carregar e exibir para a gente a página continua sendo um documento baseado em multimídia. Ali só foi suprimido o termo aqui www. Bom, a internet ela é diferente de www, por quê? Porque a gente pode ter internet e não usar especificamente o navegador. Tá? A www é quando a gente usa a internet com o navegador. Então, eu vou dar um exemplo de antigamente. A gente instalava um aplicativo chamado MSN, que é para bate-papo, né? Então, esse aplicativo ele usava a internet para bater papo. Hoje em dia, a gente no próprio navegador pode bater papo utilizando no próprio navegador, se é possível fazer isso, não precisa instalar nada, né? Então, só para deixar claro que a internet ela é diferente de www nesse sentido, ela é muito mais ampla, tá? Então, eu posso, por exemplo, instalar um aplicativo que eu vou enviar os arquivos para o servidor, para colocar meu site no ar, por exemplo, tá? Enfim, a internet é muito mais ampla do que a www. Daí temos os navegadores, que é para acessar esses documentos. A gente tem Internet Explorer. Internet Explorer é um aplicativo assim, não muito, um aplicativo não, um programa não muito interessante para quem está trabalhando na área. Se você usa muito Internet Explorer, eu recomendo que você reveja. Depois a gente tem o Mozilla, que é um programa muito bom também. Depois tem o Chrome, que é um programa muito bom, que é da Google. Só tem um problema com relação à memória, gasta muita memória. Tem o Safari, que é da Mac, que é da Apple, né? E tem o Opera, eu estou usando mais o Opera, mas eu indico usar o Chrome e o Mozilla também. O Safari, como não é muito minha. Não tem um Apple, então não dá muito para eu falar, mas provavelmente é excelente. Só o Internet Explorer que não é tão interessante, depois eu posso explicar o porquê. Existem outros navegadores, tá? Eu coloquei aqui só alguns. Bom, só explicar a lógica aí de sites e páginas. Então, esse aqui é o site do Face. Eu coloquei aqui só uma simulação, né? Só uma estrutura bem, um recorte, na verdade, da estrutura do site. E o site é tudo isso, tá? Então, eu cliquei aqui no item, eu vou para essa página. Cliquei no item aqui, vou para esta página. Cliquei no item aqui, vou para essa página. Perceba que o site, ele mantém uma estrutura. Ele tem essa barra azul em todas as páginas. Ah, mas eu cliquei em algum aqui e não tá com a barra azul, tá com outra barra. Provavelmente você não continua mais naquele site, você mudou o site, tá? Então, aqui é o site. A página inicial é a primeira, tá? Lembrando que quando a gente entra pelo Google em algum site, não necessariamente o Google nos leva para a página inicial. Às vezes o Google nos leva para uma página lá no meio do nada, tá? No meio da estrutura lá do site. Então eu tenho isso aqui, o site completo. Aqui a gente tem a home page, certo? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que considera o site inteiro home page. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas, tipo, se alguém chegar para você e falar, será que você pode fazer uma homepage para mim? Então, na teoria, ela está pedindo só para você fazer uma página, umazinha página. Essas são as páginas internas, então as páginas que eu vou acessar após eu clicar em algum item, né, da página aqui principal. Então, eu entrei no site facebook.com, aí eu cliquei em um item, vou para a página interna. Instagram.com, cliquei em um item, vou para outra página. Portal.ifrn.edu.br. Aí você entra na página inicial, clicou em um item, você vai para uma página interna. Cada quadradinho desse é uma página, tá? Essa daqui é uma página, essa aqui é uma página. Cada quadradinho desse é uma página do site, ok? Só para deixar claro aí, não miar os termos, porque a gente vai precisar disso mais na frente. Responsividade. Responsividade é um termo hoje em dia extremamente importante, porque tem muitas pessoas que acessam os sites via celular. Então, aqui eu coloquei
4 dispositivos diferentes. Então, aqui na web, o desenvolvedor vai estruturar o site para ele aparecer assim, ó, 3 colunas, opa, 2, 3 colunas. No notebook vai aparecer 3 colunas também. No tablet eu já tenho uma limitação de espaço, vai aparecer só 2 colunas. No celular eu vou aparecer só uma coluna. Então, por que eu faço isso? Para melhorar a navegação, para deixar mais prático, para deixar mais interessante e a pessoa navegar, se sentir confortável, né, na navegação. Tem outro detalhe interessante aqui, que a gente pode falar depois, que é em relação a esses espacinhos aqui, ó. Mas por que deixar esses espaços aqui? Porque para alguns sites, para alguns estilos de site, é interessante que o site fique condensado, porque se ele ficar muito espalhado no monitor, ele não fica muito confortável também de ter leitura. Às vezes ele não tem muito conteúdo, né? Se ele ficar espalhado, ele vai ficar ocupando metade da tela apenas. A metade é horizontal. Então, não é tão interessante. Então, é bacana ter essa consciência de que alguns sites é importante ter essa limitação de largura. Tá? Então, por exemplo, de um site que foge à exceção, foge a essa regra, né? O site do Gmail, por exemplo, né? Ele é fluido, que a gente chama, ele tem a largura fluida. Depois a gente tem um site, desculpa, depois a gente tem um outro termo muito importante para a área, que é usabilidade. A usabilidade tem relação com a qualidade de uso de algum produto, onde ele pode ser físico ou não. No caso, eu vou fazer um site, eu posso analisar a usabilidade daquele site. Então, onde eu vou colocar o logotipo, onde que vai ficar o menu, onde que vai ficar o conteúdo, onde vai ficar o rodapé, tudo isso daqui vai influenciar na forma como as pessoas vão interpretar esse conteúdo. É muito legal essa área, eu gosto. Então, esse site aqui do Medium, por exemplo, ele coloca aqui esses dois ícones. Ele não coloca nenhum texto, mas você sabe dizer o que significam esses dois ícones? Então, esse ícone aqui, ó, significa o quê? Né? Então, esse aqui é para quê? É para quando a pessoa gostou desse artigo, então ela vai lá e bate a palminha. E quando bate a palminha, ele vai aumentando aqui. É tipo curtir, né? Tipo curtir do Instagram. E aí, essa bandeirinha. Perceba, não precisa ter texto. É aquele tipo de informação que ela está agregada com um ícone, com um desenho. A informação ela pode ser via desenho, pode ser via cor, né? Então, só uma cor já é importante, vamos dizer assim, se aqui ele colocou uma cor vermelha, você já vai entender isso aqui de uma forma diferente do que se ele colocar isso uma cor cinza, que é como está. Então, tudo tem uma representação. A gente tem um site que é extremamente importante para a nossa área, que é o site da w3c.org. Essa empresa ela vai regularizar a parte acessível de desenvolver o site. Então, por exemplo, você é um desenvolvedor, o web está aprendendo como desenvolver as páginas, né? Você precisa entender o que é a W3C, que é um órgão que define diretrizes para ajudar nesse desenvolvimento. E ela define diretrizes para quê? Para a acessibilidade. Então, fazer um site para quem tem deficiência visual, a gente vai entender como é que funciona isso. Como é que eu vou fazer um site para que um deficiente visual consiga acessar, consiga entender o que é que eu estou colocando? Um deficiente auditivo, ou uma pessoa que tem tendência a ter epilepsia. Então, até isso, a W3C, ela tem diretrizes específicas para trabalhar. É bem interessante as diretrizes. Não são diretrizes obrigatórias, tá? A internet é uma terra, entre aspas, bem grande de ninguém, realmente. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas se você quiser fazer para que várias pessoas tenham acesso, ela tem várias diretrizes para auxiliar. Bom, aí aqui eu botei o menu de acessibilidade que tem o site do IF, né? Dei um tons de cinza aqui no resto do site e destaquei essa parte aqui de acessibilidade do site só para ilustrar. Bom, eu vou dar mais nomes aqui, né? Mais termos, as coisas, para ficar bem claro. Então, a gente vai desenvolver aqui, ó, interface, né? Eu dei uma reduzida aqui, eu chamei de design, mas na verdade é uma interface, tá? Mas enfim, só para vocês entenderem, design de interface. Só lembrando que a palavra design ela se escreve com I-G-N, tá? Não é I-N-G, como muitas palavras do inglês, né? Tem esse fim ING. E designer é o profissional que vai trabalhar com design.
Então, todas as palavras, muitas palavras em inglês, quando tem um profissional específico para aquela área, ele coloca o ER no fim. Então, o designer é aquele profissional, ok? A gente tem também a hospedagem. Quando eu falo hospedagem, lembra o quê? Lembra hotel? Porque a ideia é essa mesmo. Tem várias empresas que vão hospedar o site. É um espaço, um computador que tem lá naquela empresa que ele vai disponibilizar para você colocar o seu site, suas páginas da internet você vai desenvolver para colocar no ar e ela fica disponível para qualquer pessoa acessar. Você pode fazer o seu computador como hotel? Pode. Porém, ele vai estar muito suscetível a ataques, né? Ataques de hackers. Então, não é muito seguro. Essas empresas elas já têm toda uma estrutura, né? Um equipamento para se proteger com relação a isso. Então, tem vários valores aqui. Esse print aqui eu dei faz muito tempo, né? Mas os valores são mais ou menos isso. Talvez tenha aumentado. Enfim, tem hospedagens gratuitas também, mas são várias propagandas, né? Aí a gente tem duas linguagens importantes para a nossa disciplina, que é a linguagem HTML e a linguagem CSS. Vou falar mais nela lá na frente. Bom, e aí aqui eu dei um print num código-fonte de uma página. A gente vai fazer isso daqui na aula síncrona, dá um Ctrl U, dependendo do navegador, na verdade. Então, todas as páginas que a gente acessa, todas as páginas que a gente acessa, tem esse código aqui, ó, por trás. Esse código aqui é justamente o código HTML, é o meu HTML aqui. Todas têm essa tagzinha HTML aqui. Tem várias tags aqui que a gente não, talvez nem trabalhe, tá? Tem várias configurações que provavelmente a gente não vai trabalhar. Mas enfim, é só para ilustrar para vocês assim como é que funciona o código HTML. Todas as páginas que você vê visualmente tão bonitinha e tal, por trás tem um código complexo. Bom, a gente tem algumas IDEs online. CodePen é uma que eu mais gosto, e tem outras aqui também. E tem aplicativos que podem se instalar, né, no computador, que eu vou mostrar na aula síncrona. E aí, alguns livros bem legais que pode se trabalhar. Esses sites aqui que eu gosto bastante. Tem um site do Mozilla Developer também que é excelente. Então, um livro que eu amo é esse livro aqui, porém ele está bem desatualizado, mas acho que vale a pena dar um start por esse livro, porque ele é muito, muito bom. Mas enfim, dá para dar start aí pelos sites apenas também. É isso, até mais.